No dia de ontem, Ricardo Araújo Pereira esteve na SIC Notícias a ser entrevistado em relação a um espetáculo que ele vai dar ao vivo, se não me falha a memória. Falava um bocadinho da sua intervenção do ponto de vista humorístico, diz que não nasceu propriamente para os palcos e tudo mais, mas dada a altura a entrevista descamba sempre para aquilo que acaba por descambar com a presença de Ricardo Araújo Pereira, que é literalmente o seu desporto favorito. Ele até diz que faz kickbox, mas eu creio que o seu desporto favorito é outro, que é literalmente este desporto favorito a que eu me refiro, é atacar o Chega e atacar o André Ventura. Deve ser das coisas que mais gozo lhe dá fazer. Vamos ouvir, porque aparentemente o Chega chora imenso pela questão das televisões portuguesas e pelo tratamento diferenciado, vamos dizer assim, que recebe nas televisões portuguesas. Vamos ouvir e vamos fazer uns comentários. O Chega, de facto, é um tema recorrente, mas o Governo também é, o Presidente da República também é, vários outros partidos também são. O Chega tem a capacidade dupla de, primeiro, ser bastante mais folclórico do que alguns outros partidos, de estar mais frequentemente na comunicação social do que outros partidos. E é uma coisa curiosa, que é o Ventura queixa-se constantemente da comunicação social, mas vocês convidam-no com uma frequência que outros líderes não... Eu acho que vejo... Vocês, calma. Quer dizer, eu estou a dizer vocês a comunicação social. Em geral. Em geral, exatamente. Com uma frequência... Quer dizer, eu acho que isso é fácil, não é? Se nós formos ver quantas entrevistas deu nos últimos 6 meses o André Ventura e o secretário-geral do PS, por exemplo, eu acho que não é preciso irmos... Eu não preciso do estudo para saber qual deles é que deu mais entrevistas. Mas tem ainda outro encanto, que é André Ventura e as pessoas do Chega desatam numa choradeira bastante conspícua cada vez que são referidos. Repare que a ERC, uma vez, pronunciou-se... É a vitimização, não? Sim, exatamente. Antes de ouvirmos a segunda parte da questão da ERC, dar aqui nota de uma coisa. Eu acho que é ligeiramente desonesto dizer, bom, o José Luís Carneiro não vai tanto à televisão como ao Ventura, ou Ricardo Araújo Pereira, independentemente do quadrante ideológico. Quem é que quer ouvir o José Luís Carneiro? Eu acho que as coisas têm que ser ditas assim, honestamente. É que o José Luís Carneiro é uma figura, em bom português, sem sal, uma figura absolutamente desinteressante, que tem um discurso político desnorteado, porque o Partido Socialista não tem alinhamento ideológico, não mobiliza uma única pessoa para uma intervenção que ele vá fazer publicamente. Ninguém o quer ouvir. Peço imensa desculpa dizer assim, não tenho qualquer tipo de ódio pessoal para com José Luís Carneiro, mas caramba, o José Luís Carneiro é a melhor definição de um pãozinho sem sal em Portugal. Há figuras que são mobilizadoras, que são intensas. O Rui Tavares, sendo à esquerda, não é um pãozinho sem sal. O Rui Tavares é uma figura intensa, é uma figura que tem algum conhecimento, que tem oratória, que mobiliza as pessoas, criou um partido com relativo sucesso à esquerda, levando em consideração inclusive que o LIVRE está a crescer numa altura em que a esquerda está particularmente debilitada e, portanto, isso tem algum mérito, se me perguntarem a mim. Mas ninguém quer ouvir José Luís Carneiro. Não é porque ele está no terceiro partido na Assembleia da República que alguém o vai querer ouvir. Uma coisa é onde as pessoas depositam o seu voto. Outra coisa totalmente distinta é a razão pela qual as pessoas ligam a televisão. E ninguém quer ouvir o José Luís Carneiro. Da mesma forma que ninguém quer ouvir o Luís Montenegro. São figuras desinteressantes. O Rui Tavares é mais intenso, por exemplo. Dou o exemplo do Rui Tavares. A própria Mariana Mortágua é mais intensa. Basta vocês verem, por exemplo, bem sei que os debates não são uma forma de medir a qualidade ou não de quão galvanizadores são, sei que isto é uma questão, os líderes políticos, mas basta ver que os debates entre José Luís Carneiro e, sei lá, e outra figura qualquer de esquerda, ninguém os queria ver. Mas à direita havia pessoas a querer ver debates. Olha, vejam nas últimas legislativas, as pessoas queriam ver os debates, há um tempo atrás, não agora, as pessoas queriam ver os debates entre Coutinho de Figueiredo e André Ventura, porque são figuras que alguém quer ouvir. O José Luís Carneiro não é uma delas. As televisões precisam de audiências, as pessoas querem ouvir o André Ventura. Querer ouvir o André Ventura e audiências é compatível, então as televisões chamam o André Ventura. Não percebo como é que isso é complexo. Da mesma forma que o Ricardo Araújo Pereira foi convidado porque alguém o quer ouvir. Eu simpatizo, tenho alguma simpatia por Ricardo Araújo Pereira, desprezo as suas opiniões políticas, mas acho que ele tem interesse de ouvir noutros temas. Já lhe achei muita graça na altura do Gato Fedorento e eu não me importo de ouvir uma entrevista do Ricardo Araújo Pereira, mas eu não quero ouvir o José Luís Carneiro. Ninguém quer. Essa é que é a verdade. Ninguém quer. Vamos ouvir a segunda parte. A ERC uma vez pronunciou-se sobre o facto de nós, no nosso programa, não convidarmos o André Ventura
e recomendou à SIC, a recomendação era, eu fixei a formulação porque é realmente brilhante, era, recomenda à SIC a necessidade de convidar, se necessário, repare, a necessidade de, se necessário, convidar o André Ventura para outros espaços de... Eu não sei quem é que vai avaliar se é necessário, se é a própria SIC a quem está a ser dada essa recomendação, mas não foi a única, essa foi a recomendação mais famosa da ERC em relação a nós, que era para ele ser compensado noutros espaços de entretenimento, para compensar o facto de não ir ao nosso. E não vai porque nós não queremos e temos direito a não querer. Eu acho que ainda se tem o direito de convidar para o seu programa quem quiser, para um programa de entretenimento. E não existe o direito inalienável a ser convidado para programas de entretenimento. Mas a ERC fez-nos ainda outra recomendação, num caso muito menos falado, que foi na primeira parte do programa, em que nós fizemos um segmento sobre um candidato autárquico do Chega. Curiosamente, isso também foi motivo de uma queixa na ERC, as queixinhas vêm quase sempre do mesmo, aliás, vêm sempre do mesmo quadrante. Não, isto é falso. Antes de ouvirmos a última parte, e prometo que não faço mais pausas, isto é um disparate. Quer dizer, o Ricardo Araújo Pereira dizer, bom, as queixinhas vêm sempre do mesmo lado. Ou Ricardo Araújo Pereira, a terminologia de discurso de ódio diz-lhe alguma coisa? A terminologia de discurso de ódio que querem incluir nas constituições, na legislação dos países europeus, para prender pessoas, inclusive é da sua profissão, é verdade. Há pessoas que, do seu quadrante político, vamos colocá-lo no espectro ideológico da esquerda, Ricardo Araújo Pereira já trabalhou inclusive na festa do Avante, não sei se sabiam, e foi militante comunista, se não me falha a memória, durante muito tempo. Ricardo Araújo Pereira tem que perceber que as tentativas de censura ao discurso de ódio, como lhe chamam no dia de hoje, que é um cavalo de Troia para dizer as coisas que eu não gosto de ouvir, vocês devem ser impedidas de as dizer, vêm sempre do mesmo lado, inclusive para com humoristas. O Ricardo Araújo Pereira tem que perceber que os seus colegas de profissão são censurados pelo seu quadrante político, mais que não seja pelos liberais, que bem sei que não são a mesma coisa que os comunistas, mas do ponto de vista do discurso de ódio há alguns liberais bastante amigos dessa ideia. Mas enfim, vamos ouvir esta última parte que apesar de tudo eu acho que também é interessante. E a ERC condoeu-se com o candidato autárquico do Chega que nós tínhamos satirizado, dizendo que nós devíamos ter cuidado, um cuidado ético, de não reexpor a fragilidade de pessoas que tinha sido exposta em contexto informativo, não reexpor a sua fragilidade no contexto humorístico. Isto significa o seguinte, o Chega candidata para uma Câmara Municipal alguém que, pelos vistos, a ERC acha que tem uma determinada fragilidade. Ser candidato a um cargo público como uma autarquia implica que as pessoas são submetidas a um escrutínio. O Chega acha que ele tem arcabouço para ser submetido a esse escrutínio. Então se acha? A ERC acha que eu devo ter um critério superior, quer ao dos jornalistas, quer ao do partido, e poupar a minha análise a esse candidato porque ele tem umas fragilidades que a ERC não quer que eu aponte. Não, mas isto é um disparate da ERC. Atenção, eu aqui concordo com o Ricardo Araújo Pereira. O Ricardo Araújo Pereira pode gozar com quem quiser. Atenção, eu acho perfeitamente plausível que se goze com alguns candidatos, alguns deles que foram péssimas escolhas a nível autárquico, todo barato, não coloque isso em causa. O Ricardo Araújo Pereira faz um programa de humor e eu acho que o deve continuar a fazer. Eu não sou da opinião do Presidente dos Estados Unidos que agora de repente se deve despedir o Joe Kimmel e isso é um disparate. Isso é um disparate completo. Agora, a questão é a seguinte. A SIC Notícias, ou SIC genericamente, onde o Ricardo Araújo Pereira trabalha, já recebeu dinheiros públicos. Não sei se o Ricardo Araújo Pereira está lembrado disso. Não é como se os dinheiros públicos fossem automaticamente uma cláusula de defesa dos interesses do Estado. Mas o Ricardo Araújo Pereira tem que compreender que, enquanto empregado de um órgão de comunicação social, está regulado pela ERC. E, portanto, tanto se queixam das redes sociais não terem regulamentos, que na verdade têm, e são bastante rígidos, diga-se de passagem, tanto se queixam que quando lhes toca a eles não gostam. Ou seja, em altura de campanha, o Ricardo Araújo Pereira convida toda a gente, fala de toda a gente, tem presentes as pessoas da esquerda e diz, bom, mas eu não quero que a direita venha ou eu não quero que o Ventura venha porque eu não gosto do Ventura. Mas há regulamentos e o tratamento igual dos candidatos políticos deve ser o mínimo. Se o meu amigo não se quer meter na política em altura de campanha, não convide ninguém. Agora, e tal as redes sociais são desreguladas, são favorecidas pela extrema-direita, há uma bandalheira de todo o tamanho. Chegamos ao programa do Ricardo Araújo Pereira, regulamentos da ERC, quais é que são? Eu não convido o Ventura porque eu não quero. Então é assim que isso funciona, não é? Portanto, esta ideia é um disparate também. Eu acho que a ERC
também disse um disparate sobre a questão do Ricardo Araújo Pereira. Ele deve poder satirizar quem quiser, eu acho que isso é perfeitamente válido, não tenho nada contra isso. Que o faça, um grande sinal de maturidade é sabermos nos rir de nós mesmos. Nós não somos assim tão importantes, não temos assim tanta relevância, não somos assim tão grandes e, portanto, às vezes rir-nos de nós mesmos e da nossa pequenez é um gesto de humildade que faz falta a muitas pessoas. Mas sobre esta questão de eu não convido o Ventura porque eu não quero. Em primeiro lugar, o Ricardo Araújo Pereira, mais uma vez digo, trabalha num órgão de comunicação social que já recebeu dinheiro do Estado. E em segundo lugar, enquanto empregado de um órgão de comunicação social, o meu amigo vai-se regular pelas regras do regulador dos órgãos de comunicação social, que é a ERC. Quem diria, não é? Eu não quero, não é um bom motivo em termos da regulação dos órgãos de comunicação social. E, coisa importante, eu talvez não dissesse isto se a SIC Notícias funcionasse de forma autónoma sem qualquer dinheiro do Estado. Mas a partir do momento que o meu dinheiro paga o salário do Ricardo Araújo Pereira, tenho outra coisa a dizer. Se calhar, se o órgão de comunicação social fosse 100% privado e nunca tivesse recebido um cêntimo do Estado, eu provavelmente estaria a dizer, não quero saber, façam a campanha que entenderem, nós do nosso lado queríamos também uma televisão e não entram os políticos de esquerda. Que se lixe. Não me interessa, estou-me a borrifar. A partir do momento que recebem dinheiro do Estado, o meu dinheiro para pagar o salário do Ricardo Araújo Pereira, a conversa muda de tom. E, portanto, essencialmente é isto, esta ideia de que e tal, o Ventura é muito convidado e, portanto, as televisões fazem-lhe um favor. Não, é o Ventura que faz um favor às televisões. Obviamente que o Ventura também ganha, porque há uma boa parte da população portuguesa que é de uma idade avançada e que ainda vê televisão e que por isso André Ventura pode apelar ao voto e, enfim, pode apelar do ponto de vista eleitoral estando presente num órgão de comunicação social, mas essencialmente quem ganha é o órgão de comunicação social. Não sei se viram, mas o debate entre André Ventura e Pacheco Pereira teve um recorde do ponto de vista da audiência e que ninguém me diga que foi por causa do Pacheco Pereira, porque o Pacheco Pereira tem comentários semanais e ninguém os vê. E, portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBOE na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.